Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula aí. Sejam bem-vindos, estudantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho, na continuação aí. Nós falamos de canteiro de obras, hoje a gente fala um pouquinho de locação de obra, tá? Existem vários métodos para a gente estar fazendo uma locação de obra, vamos ver alguns, que nós chamamos aí de gabarito, Vamos ver como que é feito, vamos ver a questão de piquetagem, vamos ver como é que funciona a questão das tábuas, como é que funciona a questão aí do alinhamento, tá? Bom, então a primeira coisa que você tem que saber para você fazer a locação de obra, ela é realizada de acordo com o projeto arquitetônico e com o projeto estrutural. Então, vocês já desenvolveram projetos estruturais nas outras disciplinas. Existe o que nós chamamos de projeto de locação das sapatas, onde é um projeto que nós fazemos cheio de eixos, tanto eixos verticais como eixos horizontais. E se eu tenho um ponto de referência na minha obra, ele serve para mim poder locar ela, para mim poder locar essas fundações. Isso é muito utilizado, é um dos jeitos que eu tenho de fazer para mim poder locar ali e saber aonde eu começo a executar ali a minha fundação, tá bom? Bom, para você começar então esse terreno ele já tem que estar limpo, já tem que ter sido feita uma questão de terraplanagem nele, ou seja, fazer o nosso platô, onde ele vai estar na cota de rasamento das fundações, que é onde eu vou fazer a minha fundação ali. Então é necessário que você tenha um ponto de referência do terreno, e normalmente esse ponto ele é medido segundo a divisa do terreno ou alinhamento predial, Então o pessoal mede em relação ao meio-fio, ou seja, o alinhamento predial que está passando na rua, onde que está esse ponto. Tem várias formas de você medir, tem gente que mede através da questão de topografia, utilizando equipamentos topográficos para poder marcar o piquete, tá? E através desse piquete ele faz todo o processo do gabarito, e daí ele consegue definir aonde que está a obra em si que ele vai construir, aonde que estão as paredes, através das linhas. Ele vai puxando fios de nylon para poder estar medindo e marcando aonde que estão as paredes, Através do encontro entre essas linhas, depois ele sabe aonde que tem uma estrutura de fundação, claro, olhando tanto no projeto arquitetônico quanto no projeto estrutural. Para você realizar então o gabarito, existem alguns procedimentos que nós chamamos de piquetagem direta, o sistema que é só por cavaletes e o sistema de tabeira, que é a tábua corrida, ou o gabarito em si, como o pessoal normalmente chama. E alguns ainda falam que é um tapume, tá bom? Então aqui tem uma imagem dos piquetes, então normalmente é marcado o piquete nos vértices da obra, Então a obra ela vai ser executada aqui dentro, tá? São marcados esses piquetes para depois você ter um alinhamento, Esses piquetes depois são medidas distâncias de 4 e 3 metros, Então o quadrado dos catetos aqui tem que dar o quadrado da hipotenusa, Então, fazendo a continha, a hipotenusa aqui dá 5, Então, isso aqui é o esquadro perfeito nosso para a gente poder estar medindo e estar alinhando aí todas essas linhas. Peço desculpas aí pelos cachorros aí, que eu não consigo controlar isso daí, tá bom? Bom, continuando aqui então. Daí nós temos a questão do cavalete. O que é cavalete? São dois pontaletes, normalmente eles estão distanciados um do outro em torno de 50 centímetros, aonde você passa um sarrafo neles, uma ripa. Ela tem mais ou menos em torno de 2,5 por 5, tá? De altura. Os pontaletes aqui tem em torno de 5, chega a ser 5 por 10, São medidas bem usuais do pontalete, aonde a gente marca eles, depois a gente tira o nível deles aqui, para a gente poder estar medindo através de distância, através de uma trena, você mede para bater alguns pregos. Esses pregos ele vai servir para você fazer o alinhamento, ou seja, ele vai significar onde está passando com a linha de nylon ou com o arame, aonde que está passando a linha da sua parede, tá? Então é bem interessante pensar como que é feito isso daí. Aqui já está então o cavalete, então nós podemos ter os piquetes, marcados aqui no canto, nos vértices da obra, tá? Onde a gente tira o esquadro. Em sequência, então, a gente vem com um cavalete, ou seja, são dois pontaletes, tá? E um sarrafo, uma tábua passando por eles, aonde que por meio deles, e através das medição das distâncias, eu consigo estar puxando essas linhas, Então as linhas elas estão indicando os eixos da parede. Quando eu cruzo uma linha com outra, assim, aqui depois, o operador normalmente ele coloca um prumo aqui, alguns ainda fazem desse jeito, coloca-se um prumo aqui que ele sabe que aqui bate um piquete no meio. Ele sabe que aqui, por exemplo, está uma estrutura de fundação. Lógico, ele não olha simplesmente no projeto arquitetônico, ele olha também na planta de locação das sapatas, Facilita muito para estar fazendo isso daí,
O sistema com cavalete, ele é utilizado, mas é muito pouco, né? Hoje em dia o pessoal passa a tábua corrida direto mesmo, né? De fora a fora na construção e puxa as linhas, né? É um procedimento muito próximo aí para você poder estar fazendo isso, tá? Então não tem muito segredo aqui. Normalmente fica distanciado da obra aqui, ó, em torno de 1,20 m ou 1,5 m, tá? Até tá aqui, ó, 1,20 m ou 1,5 m. São as medidas usuais de distâncias que o pessoal utiliza aí, né? Da onde vai ser executado realmente a obra, tá? Então, porque eles precisam dar essa distância para eles poderem esticar bem a linha e puxar bem a linha. Lembrando que tudo tem que ser nivelado, tá, pessoal? Então é isso que se chama de cavalete. Então aqui tem um exemplo, né? Então você vê aqui que você tem os pontaletes, tá vendo? Ó? Marca-se os pontaletes, né? Então você pode ter um piquete, aqui no caso está com um pontalete, mas você tem um piquete de referência, normalmente ele fica na ponta aqui, tá? E através desse piquete ele dá a distância para ele poder fazer esse cavalete, né? Uma das formas de você fazer esse piquete, então ele pode ser medido através de uma distância em relação ao meio fio, né? Ou então em relação ao alinhamento predial que está passando na rua, por exemplo, ou então foi marcado por um equipamento topográfico, né, para você ter um ponto de referência. Você precisa ter esse ponto de referência para você poder locar a sua obra, né, e através das distâncias, das trenas, e fazendo aí, verificando o nível entre as peças que você está colocando, né, você consegue fazer um bom alinhamento e verificar o esquadro, tudo certinho. Então aqui está um exemplo, ó, tá vendo? Então do cavalete. Daí ele bate um prego, ele mede as distâncias mais uma vez, né? Bate-se um prego na posição correta, onde vai estar a distância para começar a estar a parede, ele puxa uma linha de fora a fora e essa linha ele amarra num outro prego que vai estar lá onde a gente tem um outro cavalete na ponta, né? Normalmente quando você cruza assim, ó, tá indicando então que você encontrou a quina ali de uma parede. Normalmente tem uma fundação aqui, que depois ele vem e bate um piquete, coloca um prumo aqui, ó, amarra um prumo aqui e bate um piquete bem embaixo dele, que é onde ele sabe depois que ele vai abrir a fundação. Olha na planta de fundação, por exemplo, e abre do tamanho que foi indicado pelo projeto. Olha lá, aqui então, olha lá, ele abriu então a estrutura de fundação, tá vendo? Ó, desse procedimento que eu falei para vocês, né? Tem gente que tira o prumo certinho, né? Tem gente que vai só por distância, tá, pessoal? Quando você tira o prumo certinho, a chance de você ter erro é menos. A gente sabe aí que sempre existe uma diferencinha, né? Uma variação em termos aí de centímetros que pode dar ou não uma construção na hora que você faz o gabarito, isso é normal, tá? Acontecer ali por questões de imprecisão, ainda mais utilizando esse método, tá? A tabeira, então, né? A única diferença, na verdade, é que ela é uma tábua corrida que você passa, então a tábua ela já é maior, né? O sarrafo ele é bem maior. A distância entre os pontaletes é em torno de 1,5 m, você vai batendo esses pontaletes de 1,5 m, você tira o esquadro normalmente para você poder estar fazendo, e depois, através da trena, você marca as distâncias, né? Marca as distâncias e puxa as linhas ali de acordo com o projeto arquitetônico, né, da onde que vai estar o alinhamento das paredes. Depois você vai e marca o pontinho, né, com piquete, aonde que está a posição ali das estruturas de fundações, daí já olhando no outro projeto. Aqui tem um exemplo então da futura construção, aqui tem um exemplo dos pontaletes, a distância ali é em torno de 1,20 m, tá? Chega aí até 1,5 m que o pessoal dá. Dá menos distância que isso aqui? Tem gente que dá menos distância, 80 centímetros, 1 metro, né? Então o pessoal trabalha às vezes dando uma distância um pouco pequena disso daqui. Tem alguma diferença em relação à distância que você dá? Porque o cara ele precisa de espaço para ele trabalhar aqui dentro, você precisa de espaço para você poder abrir, né, as estruturas de fundação. Se estiver muito próximo, você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter, por quê? Porque você vai abrir a fundação às vezes e vai bater ali no teu pontalete, tá? Então você tem que dar um espaço aí em torno de 1,20 m, 1,5 m. Tudo, né, é medido então com a mangueira. Então você pega uma mangueira, enche de água e através do princípio ali que vocês aprenderam em hidráulica, dos princípios dos vasos comunicantes, né, a água, se você levantar um pouquinho mais a mangueira, a água ela vai subir, né, ela chega até a transbordar, até que você iguale esse nível. Igualou esse nível, ele vai no pontalete com um lápis, né, um lápis de obra, ele marca um risquinho no pontalete. Tá? Então ele marca um risquinho, através desse risco, né, ele mede então uma distância em torno de 40 a 50 centímetros, marca a distância e faz o nivelamento entre eles. Marcando esse risco, ele vem, pega o ripão ou o sarrafo aí,
né, e passa ele entre os dois pontaletes, fazendo o que eles chamam aí de tabeira, tá? Então quando você passa isso daí, além de você verificar o nível com a mangueira, você verifica também o nível em cima dele depois com aquele nível de bolha. Então é desse jeito que é feito aí o nivelamento na obra, tá? Então olha lá, ó, depois você vem, né, ó, então você vem, você fez a marcação, tem gente que ainda bate um preguinho e passa uma linha, depois vem, passa o ripão ou sarrafo, né, e daí coloca o nível de bolha em cima para verificar realmente, né, se a bolinha ficar aqui no meio, significa que ele está nivelado, né, que ele está certinho. Lógico, né, quando você está passando aí, tá armando essas tábuas, também é verificado aí a questão do esquadro, tá, pessoal? Eu vou estar passando para vocês agora um vídeo, tá? Um vídeo que é bem interessante aqui, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, que é um vídeo bem legal. Levantar e revestir paredes, fazer contrapisos e fundações, essas são algumas das funções de um pedreiro. Mas para executar cada uma dessas etapas em uma obra, é preciso técnica e conhecimento. Oi pessoal, eu sou o Bruno Todesco, eu sou engenheiro civil e eu estou aqui para ensinar o passo a passo dos serviços mais comuns do dia a dia de um pedreiro em obra. Espero que seja bastante útil e vocês aproveitem bem. Segurança em primeiro lugar. Então é importante que a gente lembre de todos os equipamentos de segurança, os EPIs, que a gente tem que utilizar. São eles: capacete, luva de raspa, óculos de segurança, calçados fechados ou botas, máscara para proteção respiratória, protetor auricular e o cinto de segurança. Tudo que está no projeto precisa ser marcado com precisão no terreno. Nessa hora é fundamental a atenção para que a construção aconteça sem problemas. Quero começar falando com vocês a respeito da locação do terreno. Ao construir uma casa, essa é a primeira coisa que precisa ser feita. É nesse momento que você tira as informações do projeto e coloca no terreno. É importante ter muita atenção. Qualquer erro nessa etapa pode atrapalhar a execução completa da sua obra. Quanto às ferramentas necessárias para essa etapa de locação, a gente vai utilizar a cavadeira, a marreta, o martelo e a linha. A primeira coisa que precisa ser feita é posicionar e cravar o primeiro pontalete. Utilizando uma cavadeira, você vai cravar esse pontalete deixando ele na altura exata de 1 metro. Na sequência, você coloca o segundo pontalete. O processo de fixação é exatamente o mesmo. Mede-se a distância entre eles para verificar se está de acordo com o projeto e com a tábua corrida que você tem na sua obra. A mesma coisa para o terceiro pontalete. Tem que ser feita a verificação do esquadro e a verificação do nível. O esquadro, você vai utilizar o método dos triângulos. Passa uma linha entre os 3 pontaletes e faz uma medida. Em uma das linhas você marca 1,5 metros. Na linha que vai do pontalete do meio ao outro você marca 2 metros. E a distância entre essas duas marcações tem que ser 2,5 metros. Dessa forma você tem um canto perfeitamente no esquadro, ou seja, 90 graus. Feito isso, vamos colocar o sarrafo. O sarrafo, ou melhor, tábua corrida, também é conhecida como gabarito. A próxima verificação que precisa ser feita é a verificação de nível. Utilizando a mangueira de nível, você vai verificar se o nível dos 3 pontaletes é o mesmo. O mesmo deve ser feito até você completar todo o entorno da obra. Lembrando de, nos cantos, sempre fazer a verificação do esquadro e no gabarito sempre verificar o nível a partir do primeiro.
Bom, A interseção bom, pessoal, então o que vocês podem perceber, né, tudo aquilo que eu falei, né, ele está fazendo. Então ele coloca então os pontaletes para ele poder fazer o gabarito. Ele vem então com o sarrafo, também chamado de ripão aí, ó. Ele marca, ele tira o nível para ver se o nível está correto, tá? Aqui no caso o nível ele até fez de uma forma diferente, por exemplo, que eu falei, né? Normalmente o pessoal pode tirar o nível entre os pontaletes, faz a marcação, puxa uma linha e pode bater o sarrafo, né? Ou fazer do jeito que ele fez. Ele ainda pode pegar o nível de bolha e tá colocando em cima aqui do sarrafo para ele poder estar medindo isso. Esses dois pregos que ele está batendo, né, ele está colocando, é sempre então em relação, ele vai tirar a medida, né, ele, através de uma treina, ele mede as distâncias para ele poder bater esses pregos. Você vê que no caso ali ele até falou, né, que é feito de acordo com o projeto arquitetônico, né, porque está trabalhando com medida, né, para você poder saber aonde que estão essas linhas, senão você erra uma medida, o ambiente fica de um tamanho diferente, né, então tem como você conferir tudo, tirando as distâncias, tá? Então é interessante falar isso, que sempre tem que conferir as distâncias, tá bom? entre essas linhas, de acordo com o seu projeto, irá determinar a posição da sua fundação. Para identificá-los, você pode utilizar uma tinta vermelha ou até mesmo uma outra cor que te facilita a visualização na obra. Ele está identificando as linhas de eixo, tá, pessoal? Lembrando que você tem linhas de eixo, então, basicamente no projeto de fundações, locação das fundações, você tem essas linhas de eixo aí. Vocês já até fizeram isso daí, eu acho que, se não me engano, em 2 semestres seguidos. Um foi em estruturas metálicas, fizeram, se não me engano, em estruturas pré-moldadas também, né? E fizeram também nas estruturas de concreto, na hora que vocês iam estar fazendo ali as plantas de forma, tá bom? Na interseção onde você terá uma fundação, você deve utilizar um prumo de cedro e um piquete cravado no solo para marcar aonde será escavado. Bom, é bem interessante aí então, né? Tá vendo essa questão aí da fundação, tá? Bem legal ver isso daí. E aí agora a gente vai falar de um outro tema, tá? A gente vai falar um pouquinho aí então da questão de impermeabilização, né, e alvenaria. Então vamos falar um pouquinho disso, que é na sequência desse assunto, né? Então, cara, ele vem, né? Ele fez todo o processo de locação da obra ali, puxou as linhas, daí ele começa a executar as estruturas de fundações, que nós já falamos, nós já vimos quais são os procedimentos para as estruturas de fundações. Assistimos até os vídeos, né? Depois disso, ele vai começar o quê? Né? Vamos supor que ele fez essa pata, por exemplo, fez uma viga baldrame, ele tem que levantar aquela alvenaria. Normalmente, quando você levanta aquela alvenaria, você tem que fazer a questão da impermeabilização, mas vamos entender o porquê que a gente precisa fazer essa impermeabilização aí, tá? Vamos entender o que acontece na obra. Isso daqui mostra até algumas questões de patologia. Eu acho que vocês estão tendo essa disciplina com o professor Reinaldo, se eu não me engano. Ele deve, às vezes, até ter comentado alguma coisa a respeito disso, tá? Bom, impermeabilização é a proteção das construções contra a infiltração de água, protege as estruturas e os materiais contra a umidade, né? Da onde que vem essa umidade? Essa umidade ela vem do solo, né? Ou seja, lençol freático. O que é o lençol freático? É quando todos os poros, né? Ou seja, toda a porosidade do solo ela está encoberta de água, né? Ou seja, ela está saturado, você só tem água, né? O solo por si só ele já tem uma umidade, mesmo que ele não estiver saturado, ele é úmido. Então essa umidade ela passa para as nossas construções. Lembrando que os nossos materiais cerâmicos, de maneira geral, né, tanto o concreto quanto o material cerâmico, eles têm poros, eles são materiais porosos, tá? E a porosidade ela influencia muito na resistência que tem, ainda mais em contato com a umidade, ou seja, em contato com água, tá? Nós temos aí a questão da umidade das atmosferas, né? Ou seja, as chuvas, tá? E nós podemos ter umidade de obras vizinhas, né? Falta de drenagem, aconteceu algum problema, né? Pode ter rompido alguma tubulação, está jorrando água, não tem sistema de drenagem, vai passando para uma construção vizinha e assim por diante, tá? Então, quando nós estamos falando de impermeabilização, nós temos que tomar mais cuidado com a umidade na construção. Então nós temos também vazamentos das próprias tubulações dentro da minha casa. Se uma tubulação de água fria ou água quente, né, tiver um furinho e na hora depois que estiver pronto, eu estiver usando, isso daí vai começar o quê? Vai infiltrar na minha parede, vai destruir a minha parede, né?
por causa da questão dessa água aí. Outra coisa também pode ocorrer no piso, né? Vamos supor que vocês estão fazendo um radier, né? Vocês se formaram, vão fazer a execução no radier, passa-se uma tubulação ali no radier, né? Porque você tem que passar as tubulações antes de concretar e acaba acontecendo algum furo, alguma coisa, fica imperceptível, né? Você concreta por cima. Conforme vai, né, essa água, ela vai infiltrando naquela estrutura, ela chega a quebrar e chega até a quebrar e estourar os pisos, tá? Ele vem de baixo, a umidade, conforme tem a variação de temperatura, estoura. Estoura tudo por baixo, não é só simplesmente por questão de fissuração, não, tá? Fissuração ela vai influenciar nisso, mas se você tiver vazamento de água também pode acontecer, porque daí você tem muita umidade, você tem a variação de temperatura, essa umidade ela passa para o piso, dependendo da variação que tem de temperatura, um piso expande mais do que o outro e acaba às vezes de estourar, tá bom? Então é raro de acontecer, mas acontece, tá? Bom, então, ó, quais os problemas que a gente tem aí, que a gente pode encontrar, então, numa construção, de maneira geral? Então, nós temos a questão da chuva, né? A chuva, ela bate aí no nosso telhado, né? Então, o telhado ele tem que ser bem feito para proteger isso daqui da água, né? Proteger a laje da água, proteger as estruturas. Conforme você tem essa água, às vezes, o que acontece, né? Choveu muito, e depois você já viu que choveu e automaticamente abre um sol depois? Isso gera o quê? Gera o que nós chamamos de vapor, né? Quando esse vapor, depois de um tempo, ele fica às vezes acumulado aqui, ó, por baixo, né? Ele entra por baixo aqui do telhado e fica acumulado. Se ele esfriar, né, ele volta a ter o processo que nós chamamos de condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, né, e volta a ficar úmido a região aqui, né? Por isso que tem, por exemplo, a condensação aqui no caso do telhado e também tem a condensação no caso do banheiro, né, o caso do vapor, né? Você tem vapor aqui, conforme esse vapor resfria, fica úmido toda a estrutura que está tendo aqui, tá? Então, esses são exemplos. Outro exemplo que a gente tem, né, ele vem da questão do solo, então você olha que aqui tem uma estrutura de fundação, tá? Temos aqui então em contato com o solo, então o solo está encharcado, né, ou seja, um lençol freático aí, e daí o que acontece? Se a estrutura ela não foi bem impermeabilizada, né, a umidade ela já vai começar a influenciar aqui, ele vai passando a umidade para o material e essa umidade ela vai subindo para a parede, né, ele sobe, tá? Outra questão também é a questão de capilaridade. O que é capilaridade? Vem a umidade do solo e a umidade ela infiltra, né, nessa parede aqui. Ela vai infiltrando, chega até 1 metro, né? Às vezes até mais, até um pouco mais de infiltração. Isso que a gente chama de capilaridade, tá? Então aqui a questão de vazamentos subterrâneos, né, na hora que for executar alguma coisa, né? Daí pode dar problemas de infiltração, né, e fica a área toda úmida e com o tempo vai causando problemas, né? Vai destruindo, né, toda a nossa alvenaria. A questão da laje, por exemplo, que eu falei com vocês, se tiver, pode ter algum problema, né? Temos a questão aqui, então, ó, de falta de ventilação e insolação, pode ser outro problema, né? Imagina aqui que você tem um banheiro, daí você tem a janelinha do banheiro, certo? Daí, choveu. Você não tem ventilação, não tem insolação, mas a água ela ficou impregnada aqui, ó. O que é percolação? Essa água ela vai umedecendo de poro a poro. Ela vai umedecendo a estrutura e vai descendo. Ela vai percolando dentro da tua estrutura. Qualquer espacinho que ela tem, essa umidade ela vai sendo sugada, vai sendo puxada, né? Sugou num material, ele vai passando para o outro e assim por diante. Ela vai percolando nessa sua estrutura, tá? Então esses são os problemas mais comuns aí quando a gente fala em termos de impermeabilização, tá? Então você vê aqui que a questão da impermeabilização, principalmente nas estruturas de baixo, né, tem que ser muito bem feita, você já resolve a maioria dos problemas, tá? Então aqui, ó, consequências de uma impermeabilização ruim. Manchas, né, que é a saturação de água nos materiais, tendo como resultado manchas e características de deterioração. Mofo, né, que é o desenvolvimento de fungos que irão causar a deterioração dos materiais, né? Então são problemas muito comuns. Aparecem manchas na parede. A parede, às vezes, se for de gesso, estoura, né? Dependendo se for problema de umidade. Aparece mofo, né? Fica verde, fica amarelo, bem amarelado, bem verde.
isso daí, né? Começa a aparecer fungo e conforme vai aparecendo esse fungo, a tinta ela vai estourando, né? E depois vai começando a soltar pedaços. Com muito tempo, né, de umidade, ele começa até a esfarelar, né? Que é onde o pessoal já tem que, já está há bastante tempo, já tem que fazer alguma coisa para poder melhorar isso daí, né? Eu posso até dar um exemplo aqui mesmo no meu quarto, tá? Ó, de problemas de infiltração, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, ó, ali no cantinho da parede, ó, eu tenho um probleminha de infiltração ali que mais para frente eu pretendo aí resolver, tá? Então é esse tipo de problema que acontece aí, por exemplo, né, na parede em si, que vai infiltrando, né, vem essa umidade, e daí para você resolver isso você tem que buscar tá refazendo às vezes o reboco ali, tá passando algum material impermeabilizante para poder estar vencendo isso daí. Existem outros meios também, né? Um dos métodos utilizados é o pessoal tem gente que coloca piso, né? Só que o ideal é você resolver o problema antes. Você vem, faz todo, né, o emboço de novo, né? Chapisca a parede, faz todo esse procedimento de novo. Daí você vem depois por cima, no ideal aplicar algum produto impermeabilizante, depois você vem com piso, resolve, né? Tem gente que acaba colocando esse piso aí, né, até uns 50 centímetros, 1,5 metro aí, até nos quartos mesmo, para poder resolver às vezes esse tipo de problema. É muito comum, você já perguntou por que a sua cozinha, normalmente o piso ele vai de fora a fora até em cima, né? Porque normalmente na cozinha e no banheiro, por exemplo, você tem muita umidade. Por isso que é colocado desse jeito, tá? Para evitar esses problemas, né? E segurar mais esses problemas de umidade. Essa solução, não utilizem ela se você não arrumar o problema por trás. Por quê? Você tampa, beleza, você vai pôr o piso, vai ficar bonitinho, vai tampar, vai segurar por bastante tempo, mas uma hora ou outra essa umidade ela vai passar por esse piso e vai voltar a dar problema. Daí você perde o seu piso. Dependendo do tempo que passou, você nem acha mais aquele piso, né? Para poder às vezes arrumar e tem que trocar tudo novamente, tá? Então essa não é uma solução. A solução é refazer o processo mesmo. Temos também a questão, né, de água em contato com os metais, né, ou seja, que dá problema de oxidação. Então existem produtos que você passa nos metais para não deixar ele oxidar, mesma coisa na ferragem, né. Tem problemas de deterioração, ou seja, efeitos da ação constante da umidade sobre os materiais, reduzindo a sua durabilidade, né? Isso é comum, né? As paredes do lado externo, como elas estão em contato com chuva, é comum, depois de um certo tempo, 10, 15, 20 anos, vai precisar de dar uma manutenção, dar uma reforma, né? Então a gente sempre informa isso para vocês, que toda estrutura, toda obra, ela requer manutenção, tá? Outros tipos de infiltração, né? Pressão hidrostática, né? Então, por exemplo, imagina que, aqui tem um exemplo, imagina que pode ser um aquário, por exemplo, né? Algum reservatório que você tem, um reservatório, uma caixa da água, por exemplo, de concreto, né? Então, através dessa pressão hidrostática, a água ela começa a entrar aqui, né, pelos poros, o pessoal chama também de capilaridade, né? Ela vai entrando por aqui, ela vai percolando por esse cabelo aqui, ó, por essa linha que é feita, né, e vai transferindo a umidade por todo o processo. Também ocorre nas piscinas, tá bom? Isso também ocorre, por isso que tem que ser muito bem feito, muito bem impermeabilizado, tá? Tanto reservatório em concreto, por exemplo, quanto piscina, você tem que fazer uma impermeabilização muito grande, né, normalmente armado, tá? Aqui então eu tenho um exemplo então da percolação, a água ela fica parada por um local e ela vai entrando nos espaços que ela consegue e vai perlocando, né? Então ela vem, ó, deixa isso aqui ficar úmido, que por sua vez está em contato com esse pedacinho que vai ficando úmido, por sua vez passa para esse pedacinho e vai passando assim, ou seja, ela vai percolando de grão em grão aí, né? Até chegar lá embaixo ali e começar a dá vários problemas aí para você na sua alvenaria ou até mesmo nos materiais, dependendo do tipo de material que você está utilizando, tá? Dá problema nas esquadrias, dá problema no caso, né, se for de metal, oxida, né? Então fica com aquela aparência enferrujada, marronzada, né? Ou seja, bem oxidada mesmo, daí você tem que, às vezes, estar trocando a peça, dependendo do nível que está isso, né? Ou então está passando algum produto para restaurar isso daí. Capilaridade, então, vem da umidade do solo, ela vai entrando pela tua alvenaria aqui, né? Por isso que normalmente a gente faz o quê? A impermeabilização dessa estrutura, né? Até ali um meio metro normalmente, né? É comum estar se fazendo essa impermeabilização bem feita aí da alvenaria também,
tá? Lembrando que quando a gente fala em impermeabilização, existem vários produtos no mercado, né? Acho que não é o foco aqui falar de produtos, vocês já até tiveram muitas palestras sobre produtos, né? Várias vezes. O foco aqui é falar dos processos que tem, dos problemas que causam esse tipo de patologia, né? Então tem que ser feita a impermeabilização com 3 demãos, tá? Cruzadas entre si. Questão da condensação, então você tem vapor, o vapor deixa úmido aquela região, né? E a água ela vai percolando, ela vai entrando por toda a tua estrutura, ela passa pela laje, por exemplo, né? A passagem de água por capilaridade por parte superior da laje, né? Então, por exemplo, você está no banheiro, você tem o vapor, esse vapor esfria, fica úmido para cá, ó, né? Conforme vai esfriando, vai tendo umidade e essa água ela vai entrando aqui na tua laje. Depois tua laje começa a aparecer manchas, bolhas, né, e até estourar ali, por exemplo, e cair pedaços, né? Aqui ainda está escrito, né, água acumulada por condensação em ambientes saturados de umidade, banheiros e cozinhas, ou por resfriamento. Baixas temperaturas no ambiente, ar-condicionado, né? Condensação, então, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá bom? Então é bem simples de estar entendendo aí o que é esse tipo de problema. Aqui então tem um quadrinho com alguns resumos, né, de algumas situações que ocorrem, tá? Não são todas as situações, mas são algumas situações, né? Situação então, a atuação da água, que a gente tem o comportamento dos elementos da edificação. Aqui a ação aqui dos agentes, então nós temos, por exemplo, percolação, água sob pressão hidrostática, umidade do solo, né, problemas sujeitos aí a fissuração e trincamento, sujeitos a esforços externos, né? Dei aqui exemplos de como está ocorrendo esses agentes aqui, ó. Então a percolação, exemplos típicos, ela ocorre aí nas lajes, nos terraços, nas coberturas, nas marquises, nos paralelepípedos, né? As soluções é você aplicar uma argamassa, né? Uma argamassa impermeabilizada, aplicar mantas asfálticas, né? Aplicar algumas juntas ali para poder estar separando aí, não deixando que essa umidade passe para outro local. Temos aqui então de água sob pressão hidrostática. Normalmente é dado em reservatórios, né? Caixas d'água, cisternas, reservatórios e piscinas, eu até comentei anteriormente. As soluções são argamassa impermeabilizante, concreto com impermeabilizante, membranas asfálticas, tá? São soluções que você pode estar usando para resolver. Isso daqui é muito comum estar sendo aplicado nessas estruturas. Umidade do solo, então é muito comum dar problemas de umidade do solo, né? Nas paredes, em subsolos e nos muros de arrimo. Aqui também a gente poderia falar nas paredes onde não é feita uma boa impermeabilização, né? Ou seja, no baldrame que está em contato com o solo, ela sobe depois de um certo tempo. Soluções, argamassa impermeabilizante, concreto impermeabilizante, pinturas asfálticas, né? E drenagem, sistemas de drenagem, aí para estar retirando essa umidade, para estar retirando essa água aí, né, do solo aí. Então aqui, ó, problemas sujeitos à fissuração ou trincamento, tá, ó, estruturas com fissuras e trincas devidas às dilatações e retração, recalque, fadiga e movimentações estruturais, né? Então aqui tem uma parte voltada para estruturas e aquilo que eu tinha comentado também, né, da questão lá de você ter água e de você ter a dilatação, né, a variação de temperatura. Então o material ele se expande e se retrai de forma diferente, conforme ele está seco, conforme ele está úmido, né? Eu dei até o exemplo do piso que pode estourar, por exemplo. Então utilizar juntas, membranas, mantas e reforços para poder estar resolvendo. Sujeito a esforços externos, tá? Então, a própria chuva, né, um esforço externo que você não controla. Então, você pode ter problemas de fissuras, trincas, provocados por falhas no lançamento, adensamento e cura do concreto. Tráfego de veículos e obras vizinhas, né? Então, é tudo aquilo que você não controla, né? O cara tá batendo uma estaca lá do outro lado, por exemplo, né? E na hora que ele tá batendo essa estaca, trincou toda a tua estrutura, né? Tá com bate-estaca lá, acabou trincando a tua estrutura. Então você tem que procurar utilizar soluções para tentar resolver e diminuir esses impactos. Então nós temos juntas, membranas e mantas. Problemas de umidade também, tá? A umidade do vizinho, alguma tubulação, alguma coisa, o vizinho não tem um sistema de drenagem, a água acumula e começa a passar, né, para o vizinho de alguma forma, né? Chega uma hora que isso chega na sua estrutura e começa a dar problemas ali para você, tá? Então é comum a gente ter esses problemas e existem várias soluções para a gente poder estar aplicando e estar fazendo aí. Então aqui, ó, alguns casos então de impermeabilização. Aqui são alguns exemplos, tá, de como você pode fazer para você fazer essa impermeabilização. Então aqui você tem uma viga baldrame, ela está em contato com o solo, né? Ela está em torno de 15 centímetros aqui um pouco para fora, tá? Então você passa aqui, você passa uma manta asfáltica, ou seja, aqui está falando uma pintura com emulsão asfáltica,
tá? Para você impermeabilizar então tua viga baldrame. Depois, quando você está executando a sua alvenaria, você faz a impermeabilização dos baldrames, né? Lá você assenta ela com o impermeabilizante, tá? Não é propaganda, aqui tá aqui, ó, Vidacite Cica, mas pode ser qualquer impermeabilizante que você quiser usar. O importante é estar utilizando o impermeabilizante aqui nessas estruturas. Normalmente a distância que você faz aqui é em torno de 50 centímetros, né? Para mais ou para menos, tá? Isso é o comum de se fazer nas obras aí. Temos outros casos, né? Esses outros casos eu vou citar, mas eu mesmo nunca vi esse tipo de... O pessoal fazendo esse tipo de estrutura, que é quando eles fazem uma alvenaria de embasamento por baixo, né? Disso daí, com o intuito de estar às vezes levantando a viga ou então de estar separando ali a parte de baixo, né, da umidade em contato com o solo, né? Então você faz a impermeabilização de baldrame em solos para solos normais a úmidos, né, uma segunda solução. Você tem então essa alvenaria de embasamento, depois você tem a viga baldrame por cima, né, que ela é amarrada nas estruturas depois. E aqui você faz a pintura com a emulsão asfáltica, né? Hoje em dia aqui esse termo pintura também está obsoleto, o pessoal aplica uma manta, aplica um impermeabilizante aqui direto, né? Pintura porque ele parece, o jeito de se aplicar é como se fosse uma pintura mesmo, tá? E daí aqui você tem também uma argamassa, né, com impermeabilizante, justamente para ficar bem impermeabilizado a sua viga baldrame. E depois, ó, tá vendo? Ó, a sua construção que você vai fazer depois, a tua alvenaria está daqui para cima. Daí aqui você já não está tanto em contato com o solo, percebeu? Então essa é uma característica. Uma outra forma de você fazer, você vem com argamassa impermeabilizante, faz a pintura com emulsão asfáltica do tipo Neutrol ou qualquer outro tipo, tá? Tem a viga baldrame e tem a alvenaria de embasamento aqui, ó. Você pode mudar também o formato que é aplicado esse impermeabilizante aqui, para você estar fazendo isso, né? Ó. E aqui está indicado de 30 a 50 centímetros, tá? Para você fazer o impermeabilizante. Outros casos aí, então, nós temos a impermeabilização ali das lajes, né? Tá fazendo, então, tem o solo, você fez um lastro de concreto aqui, então você pode vir aqui, ó, com um cimento mais aditivo, ou seja, você coloca um impermeabilizante para impedir passagem de umidade, né? E não dar problemas como aqueles que eu citei anteriormente, né? De ter problema de água ali, às vezes chegar a estar estourando, através depois da dilatação, tá estourando o piso ali, tá? Então é bem legal você fazer isso daqui. Maioria faz? Não, não faz não, tá? Então já falo aí que não costuma muito fazer isso daqui não. Isso aqui, quando que faz isso daqui? É quando o engenheiro, né, quando é uma obra, onde ele percebe que tem muita umidade, daí ele já faz essas previsões aqui para poder fazer. De maneira geral, né, o pessoal não faz, é um gasto a mais que você usa aqui para você fazer isso, tá? Bom, aqui tem outros casos aqui, então aqui a gente tem o que nós chamamos de sócolo, né? Que é essa estrutura aqui. Normalmente sócolo é uma estrutura de apoio que serve para estar apoiando armário, apoiando outras estruturas, também pode servir às vezes como pingadeira, tá? Então você não, esse daqui está um sistema errado, né? Ó, que não protege contra o respingo. Nesse daqui é interessante porque a água vem, ela respinga para cá e sai, né? Então aqui já tá bom, ó, tá vendo? Ó, onde ele tem uma certa inclinação. Aqui, por exemplo, a água ela fica impregnada. E aqui, por exemplo, né, seria o sistema ótimo, né? Onde a água ela vem, ó, ela não fica impregnada para cá, porque ela vira aqui para cá direto, e ele daqui ele respinga para a parte de baixo, né? Uma estrutura normalmente aí de 1,5 m, tá bom? Que você tem esse tipo de estrutura aí, nós chamamos de sócolo. Depois, pessoal, nós temos então, né, além da impermeabilização, nós temos o que nós chamamos de alvenaria. Essa alvenaria ela existe de dois tipos. Ela pode ser estrutural, ou seja, que ela tem função de resistir cargas, e ela pode ser simplesmente chamada de alvenaria de vidração. Então, olha lá, quando a alvenaria não é dimensionada para resistir a carregamentos, além do seu peso próprio, ela é denominada alvenaria de vidração, que é o comum, né? Que são os tijolos que a gente encontra aí, e daí existem vários tipos de tijolos aí, tá? Quais são as principais características, né, dessa alvenaria? Resistência mecânica, isolamento térmico e acústico, resistência ao fogo, estanqueidade e durabilidade. Então aqui eu já vou fazer um comentário para vocês aí, que vocês vão fazer um trabalho para mim aqui, ó. O que vocês vão fazer? Existem diversos tipos de material que são utilizados para fazer alvenaria de vedação. Você vai escolher um tipo, tá? Esse é o trabalho, essa atividade que vocês têm que fazer para mim hoje. Você vai escolher um tipo e vai procurar quais são essas características: resistência mecânica, isolamento térmico e acústico, resistência ao fogo, estanqueidade e durabilidade, tá bom? Então é isso que é para fazer de atividade, tá?
que vocês têm para entregar. Normalmente, então, os materiais que a gente utiliza, né, para estar executando, né, para estar fazendo a realização da alvenaria, nós temos a questão do esquadro, de novo, temos a questão da trena, nível, né, prumo e as linhas aí de pedreiro aí para a gente poder estar fazendo as marcações e as medições ali, né, além de régua e outras coisas, né, que o pessoal utiliza. Temos aqui também a desempenadeira de aço, né, pode ser de aço ou pode ser de madeira, que o pessoal usa para poder estar fazendo, de maneira geral, o nivelamento da parede ali, né? Tá nivelando toda aquela massa, né? Temos a colher de pedreiro que o pessoal usa para pegar esse chapisco, esse emboço e tá jogando isso daí na parede. Depois ele vem então com a desempenadeira, ele passa, ele vem com uma régua ainda e passa assim para poder estar fazendo alinhamento. Você vê quando o cara faz bem feito, quando você olha, quando tiver pronto o serviço, você vai de lado assim na parede, você olha, você vê ela certinho. Quando você olha assim meio de lado e ela tá com aquelas manchas, né? Quer dizer que esse serviço, né? Essa parte da desempenadeira e da régua não foi executado muito bem feito. Não sei se vocês já perceberam. Tem algumas paredes que você olha assim, você vai vendo, você olha meio que de lado nela, você vai ver a parede assim, ela está meio afundada em alguns pontos, né? Quer dizer que não foi bem executado, tá? Materiais, aqui eu dou alguns exemplos então para vocês aí de tijolo, ó, tijolo comum de barro cozido, né, que é o tijolo maciço, ou tijolinho, né, que é o tijolo muito utilizado em São João, né, o pessoal usa muito esse tipo de tijolo. São blocos de barro comum obtidos com a queima de peça em fornos de 900 a 1000 graus. As dimensões, então, ele tem 21 por 5 centímetros de altura por 10 centímetros, né, que é o que nós chamamos de tijolo maciço. Ele tem em torno de 20 kg por centímetro, tá, ele pesa em torno de 20 kg, tem uma resistência de 20 kg por centímetro, e a quantidade que ele rende, né, em 1 metro quadrado é o que? Se você fizer meio tijolo, ou seja, ele virado em pé, ele vai render 77 unidades. Se você fizer com ele inteiro, né, ou seja, deitado, ele vai dar 148 unidades, tá bom? Para você fazer a tua parede aí. Então esse aqui é a imagem desse tijolinho, tá? Então em São João o pessoal usa muito esse tijolo para fazer as construções. Eu já vi o pessoal utilizando muito. Outro tijolo é o tijolo baiano, tá? Né, ó, tijolo furado e blocos cerâmicos. Então aqui, ó, tijolo cerâmico vazado moldados com as arestas vivas, né? Então as dimensões 19 por 19 por 9, né? O pessoal já arredonda aqui a maioria para 10, né? 19 por 19 por 10, quantidade por metro quadrado, né? Então quando ele está com meio tijolo, ou seja, quando ele tá em pé, em 1 metro quadrado você usa 22 unidades, quando ele está em pé. Quando ele está deitado, você vai utilizar 42 unidades. Ele pesa em torno aproximadamente aí de 3 kg, tá? Ele tem uma resistência do tijolo espelho, ou seja, espelha ele em pé, em torno de 30 kg por centímetro quadrado, tá? Isso sim é ele em pé da parede já pronta. E a resistência de um tijolo específica de 10 kg por centímetro quadrado. A resistência da parede com ele deitado normal em torno de 45 kg por centímetro quadrado, tá? Espero que vocês tenham entendido aqui então que ele espelha quando ele está em pé, ou seja, a maior dimensão dele fica à mostra, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar o celular, ó, eu tenho aqui, ó, eu posso virar ele assim, deitar ele assim, ou eu posso fazer isso, ó. A maior dimensão fica à mostra, então ele não fica assim, ele fica assim, ó, tá vendo? Então é só você fazer essa analogia aí com o tijolo, tá? Então aqui o exemplo do tijolo, ó, 19 por 10 por 19, tá? Nunca é difícil de vir com as medidas exatas, sempre vem um 18,5, 18 e pouquinho, aqui 9,2, 9,5, às vezes 10, às vezes até um pouco menos, né? Então existem normas para a gente poder, né, normas para você fazer a confecção desses tijolos, e eu quero que vocês então façam o trabalho, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Qualquer dúvida aí eu vou estar no chat. Até mais!